Sofia era uma jovem estudante de literatura, fascinada pelas palavras e pela força que os livros possuíam de contar histórias, guardar segredos e transcender o tempo. Com 22 anos, cabelos castanhos ondulados que quase sempre estavam presos em um coque desleixado e olhos verdes que pareciam sempre buscar por algo além do que estava à vista. Ela era uma figura que passava despercebida na maior parte do tempo. Sofia tinha uma personalidade introspectiva, mas seu olhar revelava uma inquietação constante, como se estivesse sempre à beira de uma grande descoberta. A vida de Sofia era uma rotina previsível. Aulas na universidade pela manhã, trabalho em uma livraria à tarde e noites em claro, lendo ou escrevendo em seu diário. Apesar de sua paixão pela literatura, havia algo que a incomodava profundamente. Um vazio inexplicável, uma sensação de deslocamento, como se não pertencesse inteiramente ao mundo que conhecia. Seus pais, professores aposentados, eram amorosos, mas havia uma certa formalidade na relação. Uma falta de conexão que Sofia nunca conseguiu entender. Certa tarde, enquanto organizava os livros raros no porão da livraria onde trabalhava, Sofia encontrou um alçapão escondido sob um tapete empoeirado. Curiosa, como sempre, ela abriu o alçapão e descobriu uma escada que levava a um corredor escuro. Sua respiração acelerou e o coração bateu mais forte. Era como se aquele momento estivesse escrito em algum lugar, como se fosse inevitável que ela encontrasse aquele caminho. Isso é inacreditável, sussurrou para si mesma enquanto descia os degraus com uma lanterna na mão. No final do corredor, encontrou uma porta de madeira maciça, com entalhes detalhados de símbolos que ela não conseguia decifrar. Depois de empurrar a porta com esforço, Sofia entrou em um espaço que parecia saído de um sonho. Uma biblioteca subterrânea, com estantes que se erguiam até o teto e livros organizados de forma impecável. O ar tinha um cheiro peculiar de papel envelhecido e mistério, e o silêncio era quase sobrenatural. Enquanto andava entre as estantes, algo chamou sua atenção. Um livro com seu nome gravado na lombada. Sofia Helena Mendes. Suas mãos tremiam ao retirar o volume da prateleira. A capa era simples, mas o peso do livro parecia carregar mais do que apenas páginas. Ao abri-lo, ela percebeu que cada palavra narrava momentos de sua vida, até mesmo aqueles que ela jamais havia contado a ninguém. "Como isso é possível?" murmurou, folheando as páginas com crescente assombro. Cada detalhe estava ali, desde sua infância até eventos recentes. No entanto, o que mais a perturbou foi uma seção do livro que contradizia tudo o que ela sabia sobre si mesma. De acordo com o texto, Sofia não era filha biológica de seus pais, mas sim parte de algo muito maior. Algo que parecia ligado a uma conspiração que envolvia não apenas sua origem, mas também uma rede de segredos globais. Sofia sentiu o chão desabar sob seus pés. Quem ela realmente era? E o que mais aquela biblioteca escondia? A descoberta do livro com seu nome desestabilizou Sofia de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Sentada no chão da biblioteca subterrânea, com o livro aberto em seu colo, sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. As linhas que lia contradiziam tudo o que acreditava sobre sua vida e sua identidade. O texto descrevia que ela havia sido encontrada por seus pais em circunstâncias misteriosas e que sua origem estava vinculada a uma organização chamada Ordo Veritas, conhecida por manipular informações e controlar eventos em escala global. Isso não pode ser real. Isso é alguma brincadeira, alguma peça da minha mente, dizia para si mesma, enquanto folheava freneticamente as páginas em busca de algo que pudesse provar que aquilo era apenas uma alucinação. Mas as palavras estavam lá, claras e precisas, descrevendo detalhes que ninguém mais poderia saber. No fundo do livro, uma anotação em letras cursivas dizia:
A verdade é uma escolha, e cada escolha tem um preço. Essa frase ficou gravada em sua mente, ecoando como um aviso silencioso. Sofia decidiu levar o livro consigo. Embora cada passo que dava em direção à saída da biblioteca fosse carregado de hesitação e medo. Era como se estivesse violando um pacto invisível, como se estivesse carregando um segredo que não deveria ser revelado. Ao voltar ao porão da livraria e fechar o alçapão, ela olhou ao redor para se certificar de que ninguém a tinha visto. O peso do livro em sua mochila parecia uma âncora, puxando-a para um abismo de incertezas. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Sofia mergulhou ainda mais no conteúdo do livro. Cada página revelava mais segredos sobre a Ordo Veritas e sua conexão com acontecimentos históricos e políticos. Era uma conspiração que parecia controlar as engrenagens do mundo, moldando o destino de nações e indivíduos. Mas o que mais a perturbava era a menção de seu nome em documentos antigos, vinculando-a a uma linhagem de pessoas que desempenharam papéis cruciais em eventos históricos. Então, quer dizer que minha vida inteira foi uma mentira? E agora, o que eu faço com isso? Murmurou enquanto folheava as páginas com mãos trêmulas. Enquanto tentava processar as informações, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos o que você encontrou. Não confie em ninguém. Seu coração quase parou. Quem poderia saber sobre o livro e o que queriam com ela? No dia seguinte, Sofia decidiu confrontar seus pais adotivos. Durante o jantar, a tensão era palpável. Ela tentou abordar o assunto de forma sutil, mas sua mãe percebeu o tom inquieto em sua voz. Mãe, pai, vocês já ouviram falar de algo chamado Ordo Veritas? Perguntou, tentando soar casual. Os dois se entreolharam, e por um breve momento, Sofia viu uma sombra de pânico nos olhos de sua mãe. Foi o suficiente para confirmar suas suspeitas. Por que está perguntando isso, Sofia? Respondeu sua mãe, tentando manter a calma. Isso é algo que você leu em um dos seus livros de fantasia? Não, eu li sobre isso em um lugar que vocês nem imaginam. Quero saber a verdade. Quem eu realmente sou? A voz de Sofia tremia, mas havia uma determinação nela que seus pais nunca haviam visto antes. Você não entenderia, Sofia. Não agora, disse seu pai, desviando o olhar. É complicado e perigoso. Diga isso a alguém que acabou de descobrir que sua vida inteira foi uma mentira, gritou Sofia, levantando-se da mesa. Por favor, Sofia, você precisa confiar em nós, implorou sua mãe. Tudo o que fizemos foi para protegê-la. Proteger-me de quê? Ou de quem? Sofia exigiu respostas, mas tudo o que recebeu foi silêncio. Confusa e magoada, ela saiu de casa naquela noite, decidida a descobrir a verdade por conta própria. Mas o que ela não sabia era que estava sendo observada. A mensagem misteriosa que recebera era apenas o começo de algo muito maior. Algo que ameaçaria não apenas sua vida, mas também o equilíbrio de forças em escala global. As ruas estavam desertas enquanto Sofia caminhava sem rumo, o frio da noite envolvendo-a como um manto. Sua mente estava em um caos absoluto. A revelação do livro, o olhar de seus pais, a mensagem anônima, tudo parecia se alinhar em uma teia invisível. Ela precisava de respostas, mas onde as encontraria? Era como se cada passo a levasse mais fundo em um labirinto de incertezas. De repente, ela sentiu que estava sendo seguida. O som de passos ecoava pelas ruas silenciosas e, ao virar a esquina, um homem de sobretudo apareceu, bloqueando seu caminho. Ele tinha uma expressão séria, mas não ameaçadora, e nos olhos havia uma mistura de urgência e cautela. Sofia Helena Mendes? Perguntou ele com uma voz rouca. Precisamos conversar. Agora. Quem é você? E por que eu deveria confiar em você?
respondeu Sofia, recuando instintivamente. Meu nome é Elias. Trabalho contra a Ordo Veritas. Sei o que você encontrou. Sei o que está em jogo, disse ele, dando um passo à frente. Eles já sabem que você tem o livro. E acredite, não vão parar até recuperá-lo. Sofia hesitou. Cada fibra do seu ser dizia para fugir, mas havia algo na seriedade de Elias que a fez ficar. Ele parecia saber mais do que ela, talvez até mais do que seus próprios pais. Como você sabe sobre o livro? Quem são essas pessoas? Por que eu estou envolvida nisso? Perguntou Sofia, sua voz carregada de desespero. Porque você não é quem pensa que é, respondeu Elias com um tom sombrio. Você é uma peça-chave em um jogo muito maior. A Ordo Veritas controla informações, manipula governos, apaga pessoas. E você é a única que pode expor quem eles realmente são. Por quê? Por que eu? Gritou Sofia, sentindo a raiva e o medo borbulharem dentro dela. Porque você tem algo que eles querem. Algo que só você pode desbloquear. O livro é apenas o começo, respondeu Elias. Mas se você quiser sobreviver, precisará confiar em mim. Eles já estão vindo. Antes que Sofia pudesse responder, um carro preto virou a esquina em alta velocidade, seus faróis iluminando as ruas como olhos predadores. Elias agarrou o braço dela e a puxou para um beco estreito. Corra! Ordenou ele. Eles correram pelas ruas escuras, virando esquinas e pulando por cercas, enquanto o som de pneus e vozes os perseguia. O coração de Sofia batia tão forte que ela achou que fosse desmaiar. Finalmente, Elias a empurrou para dentro de um prédio abandonado e trancou a porta atrás deles. Isso é maior do que você imagina, Sofia, disse ele, ofegante. Eles sabem o que você significa, o que você pode fazer. Mas você precisa decidir agora. Vai enfrentar isso ou vai continuar fugindo? Eu não sei o que fazer, gritou Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei nem quem eu sou. Elias colocou as mãos nos ombros dela, forçando-a a olhar para ele. Quem você é, Sofia? É uma escolha. E essa escolha vai definir não apenas sua vida, mas o destino de muitos outros, disse ele. Mas você precisa ser rápida. O tempo está acabando. Enquanto as palavras de Elias ecoavam em sua mente, Sofia sentiu o peso da responsabilidade que agora carregava. Ela queria fugir. Queria voltar para sua vida simples e previsível. Mas sabia que isso não era mais uma opção. Se o que Elias dizia era verdade, ela tinha nas mãos o poder de mudar tudo, ou de ser destruída por aquilo que mal começava a entender. Do lado de fora, o som de passos e vozes se aproximava. Eles haviam sido encontrados. Elias puxou uma arma de dentro do casaco e olhou para ela com seriedade. Quando eles entrarem, escolha: ficar para lutar ou entregar tudo e desaparecer para sempre. Mas saiba que, uma vez que fizer sua escolha, não haverá volta. As portas começaram a tremer sob os golpes do lado de fora. Sofia olhou para o livro em sua mochila e depois para Elias. O que ela faria? O que significava escolher a verdade? O som das portas sendo arrombadas parecia ecoar direto no coração de Sofia. O medo a consumia. Mas, de alguma forma, as palavras de Elias permaneciam em sua mente. Quem você é, Sofia? É uma escolha. Aquilo não era apenas sobre ela. Era sobre algo muito maior. Algo que ela ainda não compreendia completamente, mas que sabia ser crucial. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem, enquanto o livro em sua mochila parecia pesar toneladas. Eu não posso fugir disso, disse ela, mais para si mesma do que para Elias. Elias a olhou, avaliando sua expressão. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, como se soubesse que ela estava pronta. Então, vamos lutar, respondeu ele, segurando a arma com firmeza. As portas finalmente cederam.
E os homens vestidos de preto invadiram o prédio, armados e determinados. Elias abriu fogo, criando uma distração enquanto puxava Sofia para uma saída lateral. O caos se desenrolava ao redor, mas o foco de Sofia estava em uma única coisa. O livro era a chave de tudo, a peça que conectava sua vida àquela conspiração global. "Temos que sair daqui!" gritou Elias, enquanto os dois corriam por um corredor estreito. "Não! Chega de fugir!" respondeu Sofia, parando de repente. "Se eu continuar fugindo, eles vão continuar vindo. Eu preciso enfrentá-los agora." Elias parou, olhando para ela com surpresa. "Você não entende o que está dizendo. Isso não é um jogo, Sofia. Eles vão te destruir." "Talvez", respondeu ela, com determinação nos olhos. "Mas se eu não fizer isso, então quem vai?" Elias hesitou, mas viu a determinação em Sofia. Estava claro que ela havia feito sua escolha. Ele assentiu, entregando-lhe um pequeno dispositivo que parecia uma unidade de armazenamento digital. "Isso contém informações que podem expor a Ordo Veritas", disse ele. "Se você quiser lutar, comece com isso. Mas saiba que, ao fazer isso, você estará abrindo uma porta que nunca mais poderá fechar." Sofia segurou o dispositivo com força, sentindo o peso da responsabilidade. Ela sabia que não havia mais volta. Com o coração acelerado, saiu de onde estavam e enfrentou os homens que haviam invadido o prédio. "É isso que vocês querem?" gritou ela, segurando o livro no alto. "Então venham pegar!" Os homens se aproximaram, mas Elias abriu fogo novamente, dando a Sofia uma chance de escapar. Ela correu pelas ruas, o dispositivo em uma mão e o livro na outra, enquanto tiros e gritos ecoavam atrás dela. Cada passo parecia uma luta contra o medo, contra a dúvida, mas ela sabia que não podia parar. Finalmente, Sofia chegou a um local seguro, um pequeno café que parecia deserto àquela hora da noite. Sentada em uma mesa no canto, ela abriu sua mochila e olhou para o livro e o dispositivo. A escolha estava diante dela. Poderia usar as informações para expor a Ordo Veritas, mas isso colocaria sua vida em risco permanentemente. Ou poderia desaparecer, abandonar tudo e tentar viver uma vida normal, mesmo sabendo que essa escolha seria um ato de covardia. Ela pegou seu telefone e digitou uma mensagem para um jornalista investigativo cuja reputação era impecável. "Tenho informações que podem mudar o mundo, mas preciso da sua ajuda." Antes de enviar, ela hesitou. Era isso que queria? Era isso que precisava fazer? Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia enquanto pressionava o botão enviar. O destino estava traçado. Não havia mais volta. Horas depois, em um local seguro fornecido pelo jornalista, Sofia assistia às notícias. A história sobre a Ordo Veritas estava se espalhando como fogo. Documentos e provas começaram a surgir, abalando governos e corporações ao redor do mundo. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas, pela primeira vez, sentiu que estava no controle de sua própria história. Elias, ferido mas vivo, apareceu na porta. Ele sorriu ao vê-la. "Você fez sua escolha", disse ele, "e agora o mundo nunca mais será o mesmo." Sofia assentiu, determinada. "Eles me tiraram minha identidade, minha vida, mas eu não vou deixar que façam isso com mais ninguém. Eu costumava acreditar que minha vida era simples, linear, como as páginas de um livro que alguém já tivesse lido e colocado de lado. Mas tudo mudou quando descobri que, na verdade, minha própria história estava sendo escrita por forças que eu nem sabia que existiam. Eu era apenas uma peça pequena, insignificante, em um jogo muito maior. Ou pelo menos, era assim que me vi no começo. A verdade é que, por muito tempo, eu me escondi. Me escondi atrás de livros, de palavras, de uma rotina confortável e previsível.
Era mais fácil viver no mundo que eu criava na minha cabeça do que encarar as perguntas que me assombravam. Quem sou eu? Qual é o meu lugar aqui? Nunca pensei que teria coragem de buscar essas respostas. Mas, no fim, a verdade tem uma maneira peculiar de encontrar você, mesmo quando você não está pronta para ela. Quando encontrei aquele livro e vi meu nome ali, gravado em letras douradas, senti uma mistura de medo e fascínio. Era como se o universo estivesse me chamando para algo que eu não entendia. Mas a jornada que seguiu foi tudo, menos fácil. Cada página que eu lia me afastava mais da pessoa que eu pensava ser. E cada decisão que eu tomava me empurrava para um abismo de incertezas. Perdi a confiança em quem eu amava, em quem eu pensava que podia confiar. Perdi a noção de quem eu era. Mas, ao mesmo tempo, encontrei algo. Algo que estava enterrado dentro de mim. Algo que eu não sabia que possuía. Força, coragem, determinação. Durante toda essa minha vida, eu deixei que os outros decidissem quem eu era, que os outros escrevessem minha história. Mas naquele momento, quando o mundo parecia estar desmoronando ao meu redor, eu percebi que poderia pegar a caneta de volta, que poderia escrever meu próprio destino. Escolher lutar não foi fácil. Ainda não é. Sei que há consequências para o que fiz, que a Ordo Veritas não vai simplesmente desaparecer. Mas, pela primeira vez, sinto que estou vivendo de verdade. Não estou mais fugindo. Não estou mais me escondendo. Estou enfrentando o mundo de frente, com todas as suas dores, seus desafios e também com todas as suas possibilidades. Descobri que a verdade é poderosa, mas também pesada. Ela exige sacrifícios. Exige que você se pergunte até onde está disposto a ir por aquilo que acredita. Mas no fim, é a única coisa que realmente importa. A verdade nos define. E por mais difícil que seja, eu escolhi a verdade. Escolhi lutar por ela. Essa é a minha história agora. Não a que alguém escreveu para mim, mas a que eu decidi escrever. E enquanto ainda houver páginas em branco, continuarei escrevendo. Porque no fundo, é isso que somos. Histórias em constante evolução. E eu, finalmente, estou no controle da minha.